Gerente Snob subestima a velhinha no banco. E a verdadeira riqueza não era o dinheiro. Dona Ermelinda, uma viúva de 78 anos, com seu chapéu de palha trançado com esmero que a protegia do sol ardente da praça lá fora, a bolsinha de crochê feita com fios de algodão coloridos que ela mesma havia confeccionado em noites solitárias de inverno, e um vestido florido bem passado, mas que ostentava a moda de décadas passadas. Empurrou com delicadeza a porta de vidro giratória do imponente Banco Futuro. Ela carregava em seus ombros delicados o peso de uma vida inteira de labuta incansável, de costuras intermináveis e de renúncias, e em seu coração o desejo profundo e persistente de finalmente concretizar um legado que nutria há anos, um sonho tecido com fios de esperança e sacrifício. O ar-condicionado, impiedoso em sua gélida eficiência, soprou um contraste cortante contra o calor ameno do sol que a acariciava lá fora na praça, fazendo-a sentir um leve arrepio que não vinha apenas do frio. Na mão, amassada pelo suor e pela ansiedade contida, segurava uma senha eletrônica, o número B47, que para ela representava mais que um simples código, era a porta para o seu futuro. O painel luminoso, com sua indiferença digital, marcava apenas A12, indicando que a espera seria longa. Sabia que demoraria, mas tinha a paciência de quem esperou uma vida inteira por tantas coisas. Encostou-se numa parede distante, observando o movimento frenético, seus ombros ligeiramente curvados pelo inevitável fardo do tempo e das décadas de trabalho, mas o olhar ainda vivo, atento a cada detalhe, cada expressão dos rostos ao redor. Observou as pessoas bem vestidas, cada qual imersa em seus próprios mundos de celulares de última geração e papéis importantes. Os funcionários impecáveis em seus ternos e taiaiês, com crachás dourados e sorrisos treinados. Os displays digitais piscando cotações e números que, para ela, passaram-se minutos que para a alma que já havia vivido tantas estações, pareciam horas intermináveis. Cada tic-tac do relógio suspenso no alto do saguão parecia zombar da sua espera, da sua simplicidade. Uma jovem funcionária, Marina, de uns 20 e poucos anos, com um coque perfeito que não permitia um fio fora do lugar e um sorriso ensaiado, quase mecânico, passou apressadamente por ela, lançando um olhar de soslaio, rápido e avaliativo, para a bolsinha de crochê de Dona Ermelinda e para o seu chapéu de palha. Marina sussurrou algo para outra colega, que riu discretamente, cobrindo a boca com a mão. Dona Ermelinda sentiu o velho incômodo, uma pontada familiar que sentira a vida toda, em tantas outras ocasiões. O peso do julgamento silencioso, a frieza do preconceito que se manifestava através da aparência. Mas ela não se abalou. Respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe, ecoando em sua mente como uma canção antiga. Caráter, filha, é um tesouro que roupa nenhuma pode esconder e dinheiro nenhum pode comprar. É o que fica quando tudo o resto se vai. Finalmente, após quase uma hora de espera, que para ela pareceu uma eternidade de reflexões, o B47 apitou, um som estridente que a tirou de seus devaneios e a trouxe de volta à realidade do banco. Guichê 3, Dona Ermelinda. Com passos firmes, apesar da idade e do leve cansaço, caminhou até lá. Clarinha, a atendente, uma moça de uns 30 anos com maquiagem impecável e unhas vermelhas cintilantes que pareciam recém-saídas de um salão de beleza, mal olhou para cima. Digitava algo no computador com uma velocidade impressionante, os olhos fixos na tela. "Pois não?", disse com uma voz apressada, quase rude e um tom de tédio inegável, como se estivesse farta de atender pessoas comuns. Dona Ermelinda, com sua voz mansa, mas que carregava a firmeza tranquila de quem sabia o que queria e havia planejado aquilo por muito tempo, explicou. "Vim abrir uma conta para uns investimentos e fazer umas transferências grandes.
Clarinha finalmente ergueu uma sobrancelha, um gesto que denotava surpresa, mas também uma descrença sutil e quase ofensiva. Grandes? Tipo poupança, não é? A senhora sabe que para investimentos mais complexos, para clientes com outro perfil, temos requisitos específicos. O sorriso dela era condescendente, quase um escárnio velado, que Dona Ermelinda, com sua experiência de vida, reconhecia muito bem. Não, minha filha. Uma conta corrente para movimentações substanciais e um fundo de investimento para um projeto importante no meu vilarejo. Um sonho antigo que agora posso realizar. Clarinha suspirou alto, um suspiro carregado de impaciência e um claro desinteresse. Olha, senhora, Ermelinda, certo? Para uma conta com esse perfil, precisamos de comprovação de renda alta, histórico de movimentação expressiva. A senhora tem esses documentos? E qual seria o montante inicial que pretende aplicar? As palavras saíram como balas, com a intenção clara de intimidar, de fazer a senhora desistir e procurar outro lugar. Nesse exato momento, Dr. Otávio, o gerente da agência, um homem de uns 40 anos, com terno cinza impecável, gravata vermelha perfeitamente ajustada, sapatos que brilhavam como espelhos e um sorriso arrogante tatuado no rosto, aproximou-se do guichê. Ele havia notado a cliente inusitada, a senhora de chapéu e bolsinha de crochê, e queria resolver a situação, que para ele parecia uma perda de tempo precioso e um desvio de atenção dos clientes de verdade, aqueles que realmente importavam para suas metas. Algum problema, Clarinha? Ele perguntou, com um tom de voz que já anunciava desaprovação. Sem esperar pela resposta da atendente, ele olhou Dona Ermelinda de cima a baixo, lentamente, seus olhos frios avaliando cada detalhe do vestido florido, do broche antigo que era uma herança de sua mãe e carregava tantas memórias, dos sapatos confortáveis, mas sem grife. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo, como se estivesse avaliando se valia a pena o esforço de... Ele perguntou, a voz carregada de um deboche contido, mas claramente perceptível, que fez a pele de Dona Ermelinda arrepiar-se levemente. Sim, meu filho, é o que preciso para os meus projetos, para o futuro dos meus netos e da minha comunidade, que tanto me ajudou. Doutor. Otávio riu, uma risada curta, seca, desdenhosa, que ecoou pelos seus ouvidos. Dona Ermelinda, com todo o respeito, claro, mas o Banco Futuro trabalha com clientes de um perfil, digamos, mais empresarial. Grandes fortunas, investidores que movimentam valores estratosféricos, que entendem de juros compostos e mercados futuros. Entende? Talvez a senhora se sinta mais confortável numa agência de bairro, para contas mais comuns. Ali na esquina tem o Banco da Amizade. Lá eles são ótimos com poupanças e benefícios de aposentadoria, com um atendimento que se adequa melhor ao seu perfil. Ele fez um gesto vago com a mão, como se estivesse dispensando um inseto incômodo. O rosto de Dona Ermelinda não expressou raiva, nem desespero, apenas uma profunda e conhecida tristeza que vinha de anos de ver seu esforço subestimado, sua dignidade questionada e sua presença desconsiderada. Ela tirou a bolsinha de crochê do ombro, uma peça que a acompanhava há décadas, e a colocou suavemente sobre o balcão de mármore, onde o couro velho e o crochê feito à mão contrastavam fortemente com a modernidade fria do ambiente. O senhor acha que eu não sou digna do seu banco, não é? Porque não uso terno, nem sapatos brilhantes, nem falo termos complicados de finanças como mercado futuro ou cotação de ações? Clarinha, constrangida, abaixou a cabeça, fingindo digitar algo urgente no computador. Mas o canto de sua boca tremia incontrolavelmente, segurando o riso que ameaçava escapar. Alguns clientes próximos, atraídos pela comoção e pelo tom de voz elevado do gerente, pararam de mexer em seus celulares e cochichavam, observando a cena com uma curiosidade mórbida, esperando o desfecho daquela humilhação. Uma senhora de óculos escuros caros, em uma poltrona de couro, fez um comentário baixo para a amiga ao lado.
e ambas riram discretamente, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro. Dona Ermelinda conhecia bem aquele som, aqueles olhares cheios de desprezo. Tinha vivido com eles a vida toda, mas nunca se curvou. Não é questão de dignidade, Dona Ermelinda, doutor. Otávio forçou um sorriso profissional, a voz um pouco mais alta agora, para que todos no saguão pudessem ouvir sua sabedoria. É questão de adequação. Nossas contas empresariais e de alto investimento exigem um mínimo de R$ 100.000 para abertura e movimentação mensal acima de R$ 50.000. A senhora consegue atender a esses requisitos. Tem condições de depositar R$ 100.000 hoje para iniciar essa conta especial que a senhora tanto almeja? Ele esperou, confiante de sua vitória, certo de que a senhora se encolheria, pediria desculpas e aceitaria a sugestão de ir para o banco de bairro, onde ela pertencia. O silêncio se arrastou, pesado, tenso, quase palpável. O banco inteiro pareceu prender a respiração, aguardando a resposta óbvia, a desistência da velha. Dona Ermelinda respirou fundo novamente, sua mente voltando para décadas de suor e privações, de noites sem sono, costurando para garantir o pão de cada dia e o futuro de sua família. Suas mãos, marcadas pelo tempo, pela agulha da costura, pelas panelas no fogão a lenha e pelos trabalhos na horta do quintal, abriram a bolsinha de crochê, que muitos ali julgavam inofensiva e vazia, talvez contendo apenas uns trocados para o mercado. De dentro, ela retirou uma pequena pasta de couro, surrada, com marcas de uso e o brilho do tempo, mas cuidadosamente bem cuidada, como um tesouro de valor inestimável. Ela olhou para doutor Otávio, os olhos transmitindo uma calma perturbadora, uma serenidade que só os muitos vividos possuem. O senhor disse R$ 100.000 para a abertura, não foi? A voz dela era calma, quase um sussurro, mas que carregava o peso de uma decisão inabalável e a autoridade de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Sim, Dona Ermelinda. E bem mais para as movimentações futuras e os documentos que comprovem a origem do dinheiro. Claro, aqui no Banco Futuro somos muito rigorosos com isso, para evitar surpresas. O sorriso de Dr. Otávio se alargou ainda mais, confiante de que a senhora seria encurralada pela burocracia e pela falta de comprovação. Dona Ermelinda então começou a retirar os papéis da pasta, um a um, com uma lentidão deliberada que prendia a atenção de todos os presentes, criando uma expectativa crescente. Não eram notas amassadas, não eram economias de fundo de gaveta, nem um bilhete de loteria. Eram certificados de ações de empresas de saneamento e energia, títulos que ela comprara centenas de vezes ao longo de 50 anos, quando ninguém dava valor a esses setores, quando o que se falava era em ouro e terras. Títulos do Tesouro Nacional, que ela guardava desde os anos 80, comprados com o suor de sua costura, centavo por centavo, quando as pessoas a chamavam de pão dura por economizar tanto. Escrituras de pequenos lotes de terra na periferia do vilarejo, que décadas depois haviam se tornado áreas nobres devido à expansão da cidade e à construção de uma nova rodovia. Comprovantes de venda de uma chácara modesta, herança do marido, que havia se valorizado de forma estratosférica devido à construção de um resort de luxo nas proximidades. Ela os colocou um a um sobre o balcão, perfeitamente organizados, formando uma pequena pilha de documentos que revelava uma fortuna silenciosamente acumulada, uma vida de investimentos inteligentes e pacientes. Clarinha parou de digitar. Seus olhos se arregalaram, fixos na pilha crescente de papéis que pareciam contradizer tudo o que lhe haviam ensinado. Doutor Otávio, que ainda mantinha o sorriso debochado, viu a cor sumir completamente de seu rosto à medida que os documentos se empilhavam e a realidade o atingia. Isso é... Ele gaguejou, sua voz falhando,
incapaz de completar a frase, a arrogância se desfazendo em pavor e incredulidade. Sim, meu filho. É o resultado de uma vida de trabalho duro, de paciência, de inteligência e de não dar ouvidos a quem dizia que uma costureira não podia investir, que uma mulher simples não entendia de coisas de rico. Ela retirou um último documento, um extrato bancário detalhado de uma conta antiga que ela mantinha em outro banco, datado da semana anterior. O saldo, 850 mil. Este é o dinheiro da venda da chácara, mais os juros e dividendos acumulados de todas essas aplicações. Tudo legal, declarado, rastreado pelo Banco Central e pronto para ser transferido para cá, para o Banco Futuro, caso o senhor ainda queira minha conta. Claro. A última frase, carregada de um sarcasmo sutil, atingiu o Dr. Otávio como um raio. Um silêncio sepulcral desceu sobre o Banco Futuro, tão profundo que se podia ouvir o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado e os próprios batimentos cardíacos de quem estava mais próximo. As conversas, antes animadas e cheias de murmúrios, cessaram por completo. Os clientes que minutos antes estavam imersos em seus celulares ou em suas próprias preocupações, agora tinham os olhos arregalados, fixos em Dona Ermelinda, na pilha de documentos e especialmente no rosto pálido e chocado de Dr. Otávio. Ele estava paralisado, seu rosto pálido como um lençol, a boca entreaberta. Clarinha tinha as duas mãos sobre a boca, os olhos marejados de vergonha e choque. O segurança, que antes observava com desconfiança, havia recuado alguns passos. A postura relaxada em surpresa. Foi então que uma voz grave, mas com uma doçura inerente e o tom de autoridade inquestionável, ecoou de trás dos balcões, rompendo o silêncio atordoante. Dona Ermelinda, não acredito, a senhora está mesmo aqui. Que surpresa maravilhosa! Um senhor de cabelos grisalhos, impecavelmente vestido em terno azul marinho, com óculos de armação dourada, que até então parecia apenas um cliente distinto lendo um jornal, aproximou-se rapidamente, os olhos brilhando em reconhecimento e espanto. Era o Dr. Augusto Santos, diretor regional do Banco Futuro, que estava na agência para uma visita de rotina e que por um acaso providencial presenciou toda a cena. Ele reconheceu o nome Ermelinda, de uma correspondência sigilosa que vira há alguns meses, sobre um grande investidor em potencial que queria abrir uma conta sem alarde, preferindo o anonimato à pompa. Diretor Santos, doutor. Otávio engasgou. A voz quase inaudível, o nome ecoando no banco como um trovão, fazendo todos os presentes estremecerem. O segurança se aprumou. Clarinha engoliu em seco, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Dr. Augusto virou-se para doutor Otávio, o olhar gelado, cortante como uma lâmina. Doutor Otávio, pode me explicar em detalhes o que está acontecendo aqui? E você, Clarinha? Por que essa senhora, uma de nossas clientes mais aguardadas e importantes, não está sendo atendida com a devida cortesia, eficiência e, acima de tudo, respeito? Doutor. Otávio tentou balbuciar uma desculpa esfarrapada, o rosto vermelho de vergonha, tentando encontrar palavras que não existiam, mas o diretor não o deixou. Dona Ermelinda, com todo o respeito e as mais sinceras desculpas do fundo da minha alma, eu sou Augusto Santos, diretor regional deste banco. Há exatos 3 meses, meu escritório recebeu uma ligação confidencial da doutora Helena, sua advogada, informando que a senhora, uma de nossas clientes mais promissoras e com um perfil de investimento raríssimo, viria pessoalmente abrir uma conta e nos apresentaria um projeto de investimento grandioso, um verdadeiro legado que transformaria uma comunidade. Eu instruí pessoalmente todos os gerentes de todas as nossas agências sobre a importância desse cliente, que preferia discrição e simplicidade. E o teu encontro aqui, hoje,
desdém, humilhação e preconceito descarado contra uma mulher que carrega mais valor em sua bolsinha de crochê do que muitos dos nossos grandes clientes em suas pastas executivas e contas recheadas. Doutor Otávio, branco como papel, tremeu de cima a baixo. Diretor, eu juro que não sabia que se tratava de uma cliente tão peculiar, com um perfil tão inusitado. Peculiar? Dr. Augusto o cortou, voz subindo de tom, ecoando no saguão e fazendo todos se encolherem. Exatamente. Não sabia. E por não saber, por julgar um ser humano pela sua aparência simples, pela sua roupa humilde, pela sua idade avançada, o senhor acabou de envergonhar este banco, envergonhar a mim, e me fez questionar todos os princípios que defendemos com tanto esforço. Dona Ermelinda, este banco foi fundado com a promessa inabalável de tratar todas as pessoas com respeito, independente de sua fortuna ou de sua roupa. Meu pai era um lavrador, trabalhava de sol a sol na roça. Com as mãos calejadas, ele me ensinou, desde pequeno, que o valor de uma pessoa não está na conta bancária, mas no caráter, na dignidade e na integridade de suas ações, nas sementes de bondade que ela planta. Os olhos de Dr. Augusto marejaram ligeiramente, visivelmente emocionado com a cena e com a memória do pai. E hoje, Dona Ermelinda, meu banco, que deveria ser um templo de respeito e oportunidades, falhou miseravelmente com a senhora. É por isso, eu peço perdão em nome de toda a instituição, por essa falha imperdoável. Dona Ermelinda, com toda a sua calma e sabedoria, fechou a pequena pasta de couro e guardou os documentos novamente na bolsinha de crochê. Senhor diretor, eu não vim aqui para ser tratada como alguém importante só por causa do meu dinheiro. Eu vim para ser tratada como gente. Como um cidadão comum, como uma senhora que trabalhou a vida toda, que economizou cada centavo com suor e sacrifício, que construiu o que tem com o suor do seu rosto e a força das suas mãos, e que tem o direito inalienável de ser respeitada. Não importa o chapéu que use ou a bolsa que carregue, nem o quanto de dinheiro tenha no banco. Ela olhou para Dr. Otávio e Clarinha, que estavam imóveis, paralisados pelo constrangimento, pela vergonha e pelo medo do futuro. O dinheiro, meu filho, vai e vai. Ele é apenas um meio, uma ferramenta. Mas o respeito que a gente conquista, o caráter que a gente mostra, a dignidade que a gente defende, isso ninguém tira de você. Isso é um tesouro que vale mais que qualquer banco do mundo e que não pode ser roubado ou perdido. Dr. Augusto assentiu, os olhos fixos nela, a verdade das palavras da senhora cravando fundo em sua alma, como uma semente de sabedoria. A senhora tem toda a razão, Dona Ermelinda. E por isso, as atitudes de hoje não ficarão impunes. Dr. Otávio, o senhor está demitido, com justa causa, efetivo imediatamente. Em 15 minutos, quero que entregue seus pertences pessoais e seja acompanhado para fora deste prédio por nosso segurança. E Clarinha, você será suspensa por 30 dias sem remuneração, e ao retornar, será transferida para a agência em um vilarejo vizinho, na zona rural, onde terá a chance de aprender a valorizar as pessoas de verdade, as pessoas simples, que construíram este país com as próprias mãos, com o suor e a esperança. Clarinha começou a chorar abertamente, a cabeça baixa, sabendo que merecia a punição. Dr. Otávio tentou argumentar, implorar por uma segunda chance, mas foi levado por um segurança, discreto que o diretor chamou com um gesto firme. Doutor. Augusto virou-se novamente para Dona Ermelinda, estendendo a mão com humildade. Dona Ermelinda, eu imploro o seu perdão. Eu sei que palavras são insuficientes, que nada pode apagar a humilhação que a senhora sofreu aqui, a forma desumana como foi tratada. Mas eu peço, por favor, nos dê uma chance, não pelo banco, não pelos lucros que a senhora nos traria, mas pelos valores que ele representa, pelos princípios que jurei defender e que hoje foram tão vilmente atacados,
pelos valores que a senhora também representa e encarna com tanta beleza e dignidade. Dona Ermelinda olhou para a mão estendida, depois para o rosto sincero do diretor, que transparecia uma genuína contrição e um profundo arrependimento. Ela apertou a mão dele com firmeza, em um aperto que carregava a força e a sabedoria de seus 78 anos. Um aperto de dignidade. Aceito fazer negócio, diretor. Não com o Banco Futuro, que falhou miseravelmente hoje em seus princípios, mas com o senhor, porque eu acredito que ainda existem pessoas de bom coração, que valorizam o caráter acima de tudo. E sua postura agora, sua coragem em punir os seus, me mostra isso. Eles seguiram para o escritório do diretor, um espaço amplo e elegante, com uma grande janela que dava para a praça e uma estante repleta de livros antigos. Na parede, uma foto em preto e branco chamava a atenção. Um homem simples, de chapéu de palha e sorriso cansado, segurava uma enxada. Meu pai, Joaquim Santos, disse doutor. Augusto, percebendo o olhar de Dona Ermelinda. Trabalhou a vida toda na roça. Morreu pobre, mas digno. Dona Ermelinda assentiu, compreendendo. Lá, entre xícaras de café coado na hora, pães de queijo fresquinhos e água fresca, conversaram longamente sobre os projetos de Dona Ermelinda. Ela detalhou seu desejo de investir parte do dinheiro em um fundo educacional robusto para seus netos e bisnetos, garantindo-lhes um futuro, e a maior parte em um centro de artesanato e acolhimento para idosos no vilarejo, onde muitas senhoras como ela passavam os dias sozinhas, com talentos esquecidos e histórias não contadas. Dr. Augusto, profundamente tocado pela nobreza dos seus propósitos, ofereceu-lhe um cartão Black, com acesso a salas VIP, atendimento prioritário e todas as regalias. Não, meu filho. Dona Ermelinda recusou com um sorriso gentil. Não preciso de plástico para ser quem eu sou. Meu valor não está num cartão. Está na minha história, no meu trabalho e no bem que ainda posso fazer. Se eu aceitar esse cartão, as pessoas vão me tratar bem por causa dele, não por causa de quem eu sou. E é por quem eu sou que eu quero ser respeitada, com ou sem plástico. Dr. Augusto começou a rir, um riso de admiração genuína. A maioria das pessoas faria de tudo por um cartão desses, Dona Ermelinda. E a senhora está recusando. Ela levantou-se. Eu não preciso de plástico para ter valor, diretor. Meu valor está aqui, disse ela, apontando para o peito, para o coração que abrigava tanta força e sabedoria. E ninguém, nem mesmo um banco, pode tirar isso de mim. É um valor que construí com cada gota de suor. 3 meses depois daquele dia memorável, a história de Dona Ermelinda se tornou uma lenda no Banco Futuro e nos vilarejos vizinhos. Espalhada não pelos jornais ou pelas redes sociais, mas da forma mais autêntica e poderosa, de boca em boca, de vizinho para vizinho, de comerciante para comerciante, de coração para coração. Doutor. Otávio nunca mais conseguiu emprego no setor bancário. Sua demissão por justa causa fechou-lhe todas as portas, e ele se viu obrigado a trabalhar como vendedor de porta em porta, ganhando 1/3 do que antes ostentava. Algumas noites, ao olhar para as contas acumuladas e para a casa que estava prestes a perder, lembrava-se do chapéu de palha e da bolsinha de crochê, e finalmente compreendia, com amargura, a lição que havia sido incapaz de enxergar. Clarinha, depois de sua suspensão, que a fez vender o carro e pedir ajuda à mãe para pagar o aluguel, voltou para a agência do vilarejo, mas transformada. Ela aprendeu os nomes dos clientes, perguntava sobre as safras, sobre a saúde da família. Tratava o senhor de botas sujas de terra, e a senhora com o avental puído com o mesmo respeito e carinho que trataria um executivo de terno. Ela se tornou uma das funcionárias mais queridas e respeitadas daquela agência. Um exemplo de redenção e de como as pessoas podem mudar. E Dr. Augusto? Ele cumpriu sua palavra com rigor.
instituiu um programa de cliente misterioso, ele próprio se vestindo de forma simples e visitando as agências, observando, testando, garantindo que a cultura de respeito fosse mantida em cada canto do banco. Quem falhava no teste de humanidade, não importava os números que fizesse, era desligado, sem chance de reabilitação. Dona Ermelinda, com seu centro de artesanato e acolhimento em pleno funcionamento, era a figura mais respeitada e amada do vilarejo, uma matriarca sábia para toda a comunidade. Na varanda de sua casa simples, mas cheia de vida, rodeada pelos netos e bisnetos, ela observava o pôr do sol pintando o céu de tons alaranjados e rosados, o espetáculo que a cada dia a fazia sentir-se grata pela vida. Vovó linda, a senhora é a mulher mais rica do mundo? Perguntou o pequeno João, de 6 anos, seus olhos curiosos fixos na avó, que parecia emanar uma aura de paz. Dona Ermelinda sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto enrugado, cheio de memórias e sabedoria. Riqueza, meu neto, não é só ter dinheiro. Riqueza é ter paz no coração, é ter a consciência tranquila de ter feito certo, é ver vocês crescerem com saúde e com amor. É ter a minha história, meu trabalho, minha dignidade e o respeito das pessoas. Isso, meu filho, ninguém compra. E ninguém tira de você, nunca. Ela abraçou as crianças, a bolsinha de crochê pendurada na cadeira ao lado, testemunha silenciosa de uma vida de dignidade, trabalho e sabedoria, de um legado que transcendeu o dinheiro. A vida, ela sabia, dá muitas voltas. E às vezes quem é humilhado hoje é quem ensina as maiores lições amanhã. Essa história não é só sobre dinheiro, é sobre caráter, sobre a força de continuar sendo bom, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para baixo, porque a dignidade não se negocia e o respeito não se exige. Ele se conquista, em silêncio, com atitude e uma vida íntegra, com cada passo dado na direção do bem. Se essa mensagem te tocou, deixa aqui nos comentários uma palavra que resuma o que você sentiu. Pode ser superação, justiça ou até fé. Quero ler o que essa história despertou em você. E se você acredita que ainda existem pessoas boas que não julgam pela aparência nem pela conta bancária, então prova isso agora. Deixe o like porque ele mostra que você também acredita na virada. Cada curtida ajuda essa mensagem a chegar mais longe. E cada comentário mostra que ainda tem gente que valoriza o que realmente importa: o coração.